eu tenho. E como foi essa mudança profissional que você falou assim, ok, vou jogar tudo pro alto, vou para os Estados Unidos aprender inglês. Tu deve ter passado uma transição É, bem... sem documentos, né? Quais são as alternativas para quando a pessoa chega nos Estados Unidos? Não tem muitas opções quando você não tem inglês e você não sabe como funciona o sistema. Então, você vai seguindo a maré. Onde está o núcleo de brasileiros ali, você cola num grupo e vai seguindo. Então, eu fiz o que todo mundo fez. Eu limpei casa, como todo mundo. Eu vim com visto de turista, no intuito de ter o visto mais barato possível. Mas eu estudava uma média de 4, 5 dias por semana com visto de turista. Igrejas, goodwill nas ONGs, o meu foco era estudar. Tanto que o meu inglês eu aprendi muito rápido, o inglês de conversação, em menos de um ano. Mas limpei casa, trabalhei instalando piso de madeira, Que Olha isso? só. animando festa de aniversário, restaurante. Eu fiz de tudo um pouco, né? E, no entanto, depois que eu me casei, aí com a documentação, na verdade, até antes de eu me casar, eu consegui, eu fui indicada por uma house clean para ser bookkeeping de um general contractor aqui, porque ela descobriu que eu tinha conhecimento na área financeira, na área contábil. E ele me contratou como assistente. E no final ele descobriu que ele tinha uma contadora na mão dele, né? Eu fiz toda uma reformulação do balanço patrimonial dele e comecei a utilizar a contabilidade para tomada de decisão. E ele se tornou um pouco dependente até do meu trabalho. Graças a Deus que foi o que me manteve lá até eu pedir a saída do trabalho e hoje me dedicar 100% com a Fairbanks Financial na parte de consultoria financeira para os brasileiros aqui nos Legal. Estados Unidos. Legal, uma curiosidade. Quando você veio para cá, você começou a fazer esse tipo de trabalho, seus amigos no Brasil, sua família, como que eles reagiram quando você falou para eles, olha, eu tô trabalhando nisso, tô fazendo aquilo, porque meus amigos não acreditaram em mim, cara, eles acharam que eu tava mentindo. Eu tive a mesma reação que você. Eu tava bem É. curioso sobre isso. Volta pra cá, você não precisa disso. Porque eu era chefe no Brasil. Eu tenho minha casa própria no Brasil. Tenho meus investimentos no Brasil. Tinha minha vida planejada no Brasil. A minha filha estudava nas melhores escolas de São Paulo. O nosso projeto era investimento em educação para que ela fosse para uma USP no final, né? E, no entanto, aqui volta tudo a estaca zero. Eu vim de família muito pobre no Brasil. Eu fui praticamente... Meus pais se separaram, eu era muito pequena, então eu fui criada pelo meu pai. Então, toda a minha visão financeira, toda a minha visão de vida, de correr atrás, de querer fazer as coisas, veio da criação dele. Até eu sou meio masculina nesse sentido, né? Porque eu sou muito forte. Normalmente, uma pessoa extremamente feminina não aguentaria passar pelas coisas que eu já passei, por exemplo. E, no entanto, eu cheguei numa posição, graças a Deus, no Brasil, eu determinava o meu salário. Eu fazia o meu mínimo. Então, por mais que acontecesse de um processo de contratação ou do meu serviço na parte de pessoa jurídica ou até mesmo para poder trabalhar internamente, tinha toda uma questão de negociação no sentido de me dá 3 meses, quer me pagar isso? Tudo bem, me dá 3 meses, eu vou te mostrar trabalho e depois a gente conversa e vai chegar no meu número. E não teve nenhuma vez que isso não aconteceu diferente. Quando eu vim para cá, que eu tive que trabalhar limpando casa, foi como se eu tivesse voltado lá atrás, nos meus 10 anos de idade, na pobreza que era lá do Goiás, na criação com meu pai, que ele deu o melhor que ele podia até então nos recursos que ele tinha. Você pensou em desistir? Falou assim, tô Várias cansado disso vezes. aqui, vou embora, cansei. Na verdade, eu não ia aguentar muito tempo. Eu, assim, aguentei 1 ano nessa luta, porque, na verdade, o meu objetivo mesmo não era esse, assim. É um trabalho, na verdade, eu admiro muito as house cleans daqui, que conseguem trabalhar 15, 20 anos na área. Porém, é um preço que muitas vezes se paga muito alto, né? Ganha-se dinheiro, é a forma mais rápida e fácil de se ganhar dinheiro imediato. Porém, de longo prazo, muitas vezes o retorno disso paga-se muito caro, principalmente em questão da saúde. Sim. Eu, com 1 ano trabalhando em house clean, hoje, quando eu vou para a academia fazer exercícios físicos, dependendo do tipo de exercício, eu não consigo realizar, de dores na coluna. Minha lombar também tá até hoje. Todo dia eu sinto uma dorzinha que eu lembro. É isso aí. Na época, Eu tenho uma pergunta um pouquinho diferente, porque que você passou por essa transição bem difícil, que muitos de nós, né, temos essa transição que às vezes é muito áspera, né, no começo. Você teve medo do fracasso? Você teve medo de ter falado assim, larguei uma vida bem sucedida no Brasil
para ir correr atrás de um sonho, nunca teve aquele medo do fracasso, não? Na verdade, enquanto eu estava com um projeto temporário de vir aprender inglês e voltar, eu nunca tive esse medo. Então, eu sabia que tudo que eu estava passando ali era algo temporário. Então, o que eu precisava fazer para amenizar aqueles impactos, né? E diminuir a questão emocional, o estresse emocional e atingir o meu objetivo, que era voltar para o Brasil e aumentar meu salário em no mínimo R$10.000 por mês só por conta do inglês, que eu podia fazer. O meu currículo permitia isso. E nessa questão toda, na verdade, quando eu me casei, que aí se tornou algo não mais temporário e sim permanente, aí o medo bateu. Aí o medo bateu com força e começaram os questionamentos na minha mente, né? Tô fazendo certo? Tomei a decisão correta? Deveria mesmo ter jogado tudo pro alto em relação a sentimento e deixar a minha carreira, que eu tanto estudei, que eu tanto batalhei para chegar onde eu cheguei, do nada? Aí vem aqueles pensamentos negativos, enfim, que acho que todo mundo deve ter passado por isso. Eu não sou nada, nunca vou conseguir nada, o meu inglês é um inglês de imigrante, enfim. Mas quando a gente consegue colocar os pensamentos negativos de lado e focar naquilo que a gente não